Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus e os ouvintes da palavra de Deus com boa noite, aceitar de salvação. Damos graças ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui trazendo mais uma palavra de Deus por intermédio do Teu Espírito Santo. Dou graças ao Senhor por esse privilégio de fazer parte da família de Cristo Jesus. Estarei compartilhando com a igreja, estarei compartilhando com vocês hoje mais uma mensagem pela palavra de Cristo Jesus. Se você tiver aí com as tuas escrituras abertas, vamos compartilhar junto no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. A palavra do Senhor vai nos dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Compartilharei o porquê o Senhor Jesus, Ele nos diz o porquê devemos orar. O porquê é necessário a igreja ela se prostrar diante do Senhor. O porquê é necessário a igreja do Senhor Jesus ela está em comunhão, em oração. O porquê a igreja deve ser blindada na oração através do Espírito Santo de Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor e somos tementes em oração, nós somos blindados pela graça e a sua misericórdia. Te convido hoje, você, ouvinte desta palavra, deixa o Espírito Santo falar com você. Tenho certeza que Jesus, Ele edificará mais e mais a tua vida espiritual. No livro do Evangelho de João, no capítulo 17, e o versículo de número 6, Jesus, Ele foi o principal em oração. Jesus foi o homem que na sua trajetória missionária, Ele deu o maior exemplo da oração na vida de um servo de Deus. Jesus, na sua natureza humana e na sua natureza espiritual, sendo Deus, Ele, pela sua graça e a sua misericórdia, foi um dos homens que mais se dedicava em oração, se dedicava na comunhão com Deus no céu, através da oração, pela direção do Espírito Santo. Quero compartilhar com você que um crente que ora, que um crente que suplica a Deus, que um cristão que se dedica em oração, ele é bem-aventurado. Quando o crente, o servo do Senhor, ele vem para a casa de oração e ele se dedica, e ele se esforça, e ele renova o seu azeite. Ele está transbordando na graça e na misericórdia através do Espírito Santo de Deus. E Jesus, Ele dava exemplo para a igreja, para o teu servo, para os discípulos, se dedicar em oração junto com Ele, fazendo súplica ao Pai, para que o Pai viesse suprir a necessidade para cada um que estivesse em sua presença. Jesus diz
no título dessa mensagem do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 6. Jesus ora por seus discípulos. Jesus está orando pela igreja. Jesus está suplicando ao Pai pela a igreja. E os discípulos era a igreja. Como nós que somos servos e discípulos do Senhor Jesus, nós somos a igreja. A igreja preparada pelo chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz: manifestarei o teu nome aos homens que do mundo me deste, era teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste. Eles os receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejas um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os. Em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também ele seja santificado na verdade. Jesus, ele está dizendo à igreja, Jesus, ele está suplicando ao Pai, Jesus, ele está dizendo ao Pai eterno: Pai, eu e vós somos um, e assim a minha igreja que se dedicar e suplicar o meu nome e fazer a minha vontade, ela será um em nós, assim como eu sou um em ti, assim como o Espírito Santo é um, nós somos a Trindade, e a Trindade se forma em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo entendimento tem o Pai, o mesmo entendimento tem o Filho, e o mesmo entendimento tem o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo para a sua igreja, Jesus está dizendo para a noiva amada: eu não venho buscar uma noiva diferente, eu venho buscar uma noiva que é una em mim, uma noiva que pensa assim como eu compartilhei com a igreja a santificação pela palavra do Senhor. Igreja preciosa, o Senhor Jesus está dizendo bem claro na tua palavra: dele a tua palavra e o mundo os aborreceu. Jesus está dizendo: eu compartilhei a minha mensagem com os discípulos, e os discípulos quando pregava o teu evangelho, o mundo os aborreceu. Por que aborreceu? Porque a palavra não vem do homem, a palavra vem por intermédio do Espírito Santo de Deus, revelando ao teu servo para compartilhar com a igreja. E Jesus está suplicando ao Pai, Jesus está chorando, Jesus está clamando, porque ele sabia que nesses últimos dias serão dias difíceis, serão dias de perseguições, serão dias de peste e serão dias de terremoto.
terremoto. Jesus está trazendo, está dizendo à igreja o porquê devemos orar sem cessar. Quando nós oramos dobrando o nosso joelho, nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos enchendo a nossa vasilha de azeite, porque quando o servo do Senhor, ele está cheio da unção, a unção não vem por intermédio de aparentela pela direita, pela esquerda, mas a unção, ela vem do céu. Quando nós se dedicamos nas coisas que vêm do alto, quando nós buscando as coisas que vêm do céu, essas coisas nos edificará, essas coisas elas acrescentará, e acrescentando assim nós estaremos próximo do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, com eficácia, pelo intermédio da sua revelação, no livro de Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 1, quando o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja, o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando a igreja está orando, quando a igreja está clamando, quando a igreja está suplicando, buscando as coisas que vêm do céu, quando a igreja está inclinado teus ouvidos para o Senhor que está no reino celestial, ele está buscando as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do céu, edificará, te moldará, abrirá os teus olhos e você fará a diferença. Você será um exemplo aonde você pisar os seus pés, porque a palavra do Senhor que é eficácia, a palavra do Senhor que não mente e não se engana. Quando o Senhor nos diz, porque a igreja revestida, a igreja cheia da visão espiritual, a igreja que está blindada em oração, a palavra do Senhor diz no livro de Efésios capítulo 6 versículo 10, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que está no ar. E o Senhor nos diz, e qual é a nossa briga, qual é a briga da igreja, como a igreja vai guerrear contra os principados e as potestades, é através da oração. Quando o crente está orando, quando o crente está suplicando a Deus, quando ele está chorando às madrugadas, quando ele está pedindo misericórdia ao Senhor, quando ele está dizendo: o Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala no meu interior. Eu não sei, Senhor, o dia da manhã, eu não sei, Senhor, o que vai acontecer nesses últimos dias agora. Senhor, me dá visão espiritual para que eu possa fazer a diferença, porque a palavra do Senhor que é eficaz e poderosa. Jesus estava suplicando pela igreja, Jesus estava chorando pelos seus discípulos, Jesus estava subindo ao monte, Jesus estava clamando. Você quer ter um exemplo da Bíblia? O porquê Daniel orava? Quando Daniel dobrava o teu joelho, descia um fogo diferente sobre o teu servo. Quando Daniel chorava com planto diante do Senhor, Daniel dobrava o teu joelho e o céu abria. E quando o céu abria, o Senhor falava com ele. O Senhor dizia: filho meu, filho muito amado, eu tenho me agradado de ti. Porque eu tenho me agradado de ti? Porque você tem se dedicado uma vida espiritual para comigo. Você tem se dedicado na minha presença. Você tem se prostrado diante de mim. E eu tenho ouvido a tua súplica. Porque o crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ele está com desejo de aumentar cada vez mais o teu azeite, para não ficar despercebido como as virgens loucas. A virgem prudente tinha azeite, ela tinha unção, ela tinha testemunho, ela se dedicava mediante a palavra do Senhor. Você está orando agora, se você está suplicando agora, pedindo misericórdia ao Senhor, tudo é no tempo determinado por Deus. Nós devemos dobrar o nosso joelho, pedir a misericórdia, falar: Senhor, testifica, Senhor, testifica no meu ser, testifica, Senhor, no meu coração, a tua palavra, tenha misericórdia de mim. Moisés, um servo do Senhor, quando subia ao monte para orar, quando subia ao monte para clamar, o Senhor derramava sobre ele poder, a sua face ficava brilhando, o teu ser ficava iluminado, porque tinha a presença do Espírito Santo, tinha a presença do Senhor. O crente que ora, o crente que se levanta, o crente que não é preguiçoso, o crente que pede a Deus, o crente que clama, o crente que
se entrega na presença do Espírito Santo, o Senhor reveste ele, o Senhor dá dons espiritual, o Senhor dá visão como águia, e ele não fala segundo a si mesmo, ele fala segundo o que a igreja nesses últimos dias. A igreja que era para estar como um exército valente, um exército de joelho clamando ao Senhor, um exército suplicando a Deus misericórdia sobre as nações, misericórdia sobre aqueles que estão distantes deste evangelho. Igreja preciosa do Senhor, o Senhor Jesus sempre nos dá exemplo bíblico nas suas escrituras. A igreja tem que estar revestida em oração, a igreja tem que estar revestida na graça do Espírito Santo, porque se você não examina as escrituras, você nunca vai ter discernimento do que o Senhor está dizendo às congregações. E o Senhor está dizendo para a igreja nesses últimos dias, o Senhor está dizendo para você, ouvinte da palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele chora com choro inexprimível. Você quer mudar, você quer restauração na sua casa, dobre o teu joelho e não seja um preguiçoso. Muitas pessoas conseguem passar o dia todo nas redes sociais, mas só vive pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família. E o Senhor está dizendo assim: você não tem prazer alguma, você não tem prazer em dobrar o teu joelho mediante de mim. Quando você prostrar o teu joelho com sinceridade e com fé, eu ouvirei as tuas orações, eu entrarei na sua casa, eu restaurarei a sua família, eu restaurarei a sua parentela, porque eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sou o Senhor que faço promessa e não cumpro, eu sou o Senhor que cumpre o que eu tenho revelado no meio da sua família. Mas é preciso a igreja se prostrar, é preciso a igreja jejuar, é preciso a igreja estar num clamor, é preciso a igreja estar blindada pela graça e a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor, que é eficaz e poderosa, que não mente e não se engana. Sabe qual é o prazer de Jesus com a igreja? Jesus está dizendo: Pai, tudo que eu tenho eu compartilho com os meus, porque eu sei quanto foi duro a cruz do Calvário, e eu sei que tem servo fiel diante de mim, eu sei que tem servo prostrado às madrugadas, eu sei que tem servo chorando em lágrimas por esta geração, essa geração que não quer compromisso com a realidade de hoje, essa geração que não quer compromisso com a santidade de hoje, mas ainda servos preciosos que eu lapidei e estou lapidando, eu estou moldando pela minha graça e pela minha misericórdia, e eu ainda enviarei nas cidades esses homens que não falarão de vós mesmo, mas estarão cheios da visão espiritual, dando os últimos despertamentos para esta geração do século 21. Homens como Paulo, que quando entrou na ilha de Pátimo, que estava diante do Senhor, que perseguia a igreja. Apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Deus, quando o apóstolo Paulo, ele se prostrou diante do Senhor, quando ele se converteu, passou 3 dias orando, 3 dias de jejum, 3 dias se renovando, e não ficou só por aí nesses 3 dias, ele continuou na graça e na misericórdia, e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ter um exemplo da igreja do Senhor, você quer ter um exemplo da igreja vitoriosa? Quando o Senhor fez a promessa, quando ele subiu para o Pai, e ele disse: ao 10º dia eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei aquele que testifica toda a palavra que é verdade, é a palavra de santidade, amor e pureza. Estava os 120, a igreja do Senhor estava dedicada na casa de oração.
esperando a promessa que Jesus fez à igreja. Como diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, estava 120, orando os 120 discípulos de joelho prostrado diante de Deus. E quando ele estava prostrado diante de Deus, e quando foi no 10º dia, veio como um vento impetuoso, e o vento impetuoso tomou aquela casa, e foi dado dons espiritual, foi repartido línguas estranhas, a qual o homem natural, o homem carnal, não conseguia discernir. Porque, missionário Tiago, porque aquela igreja estava concentrada num só propósito. Eu creio na promessa que Jesus fez para mim. Eu creio na promessa que Jesus fez quando nos chamou, quando nos tirou da cegueira espiritual. E hoje eu tenho certeza o porquê eu estou aqui. Eu tenho certeza porque o meu chamado. Eu tenho certeza o porquê o Senhor me tirou das trevas e me convidou para fazer parte do teu reino, que é a luz. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 121, quando o salmista Davi, ele está no campo de batalha, mas não é o campo em guerra física, ele está no campo de batalha em jejum, em oração, suplicando a Deus. Foi aonde ele escreveu os salmos das escrituras sagradas. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 121, Davi, ele faz uma súplica ao Senhor, quando ele diz desta forma: levanto meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Quando Davi está suplicando a Deus, ele está com os joelhos prostrados diante de um monte, os olhos deles não estão inclinados diante essa terra terrena, os olhos de Davi estão inclinados no céu. Ele está dizendo: eu inclino meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de Jesus, o meu socorro vem daquele que morreu na cruz do Calvário. O meu socorro vem do Senhor. Se você não crê, eu creio, porque o meu socorro, quando eu estava nas trevas, eu era filho de Satanás, eu fazia as coisas que não agradavam a Deus, estava o servo do Senhor orando pela minha vida. E quando eu tive um encontro com Jesus, hoje eu posso agradecer que o meu socorro veio do Senhor. E na sua casa, e hoje, na sua casa, você está de pé, não é porque você é merecedor, porque o socorro de Jesus chegou em nossa casa, o socorro de Jesus bateu em nossa vida, a misericórdia do Senhor, ela do pó e nos fez andar e ser nova criatura. É por isso que o salmista Davi diz: o meu socorro ele vem de Jesus. É por isso que Davi diz: enquanto eu estiver num monte orando, eu estiver num monte suplicando, eu epidemia, eu estou blindado pela violência deste mundo. Enquanto eu estiver com os olhos inclinados para o céu, eu sei que Jesus está ouvindo a minha oração, eu sei que Jesus está olhando pela minha parentela. Meus irmãos em Cristo, você que quer morar no céu, mas não quer ter vida de oração, como você vai poder estar blindado com as armaduras celestiais? Só tem uma forma da igreja estar prevenida, é quando ela está revestida de poder e graça. Eita glória, la mande coce la bassurianda lai. Eita glória, eu sinto o poder de Deus neste lugar, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, quando o salmista Davi está orando, ele está suplicando a Deus: levanto meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E Davi diz no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem de Jesus. Só Ele pode socorrer esta nação agora, só Ele pode tirar essa nação do caos agora. Então não há vereador, não há prefeito, não há deputado,
Não há senador, não há presidente, não há ninguém que pode tirar você deste caos que está acontecendo aos quatro cantos deste mundo. Somente Jesus, somente Jesus, somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode te restaurar agora, Ele pode nos dar o livramento agora. Se nós estiver na concordância em oração, se nós estiver com os olhos inclinados para Ele, dizendo: me socorre, Senhor, socorre a tua igreja, Jesus, assim como foi a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha a blindagem do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela tinha convicção, ela estava passando na perseguição, mas ela não tinha medo. Por que ela não tinha medo? Porque ela tinha a presença do Espírito Santo. Se você, que é a igreja do Senhor, tem a presença do Espírito Santo, não temereis mal algum, não temereis a morte que apenas mata a carne, mas temerei ao Senhor que te levará para a vida eterna, aonde Ele mora com o Pai, aonde tudo é eterno, e Ele levará a sua igreja eternamente. E é por isso que o salmista Davi, ele está dizendo na sua oração em cântico: levanto meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá. O guarda de Israel que é Cristo, não dormirá. O guarda de Israel está atento. Os teus olhos como chama de fogo, as suas mãos como labareda de fogo, os teus pés como chama viva de fogo. Ele está atento, ele está guardando a igreja preciosa, a igreja que não se vendeu por mercadoria deste mundo, mas uma igreja revestida, uma igreja blindada, uma igreja que busca a unção, uma igreja que chora às madrugadas, uma igreja que segue os mandamentos verdadeiros, que é a doutrina de Jesus. Esta igreja está no caminho da vida eterna. Eita glória, eita glória. Você, ouvinte da mensagem de Cristo Jesus, é hora de despertar do sono, vigiai em oração, suplicai com choro inexprimível, assim como o Espírito Santo, ele chora com choro inexprimível pela igreja. Você, ouvinte desta mensagem, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não cochila, o guarda de Israel se chama Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Acordai e despertai, igreja, não seja preguiçoso, não deixe para amanhã, mas faça o que o Senhor está dizendo à igreja. Se Jesus voltasse agora, você estaria abastecido de azeite ou a sua vasilha estaria vazia? Não deixe que esvazie a tua vasilha, mas deixe que o teu candeeiro esteja cheio de azeite, para que você seja sempre iluminado pela graça e a misericórdia de Jesus, e orando, jejuando, clamando, suplicando. Nenhum mal atingirá a tua família, mas quando você está despercebido, só esperando, muitos estão como crente carona, muitos estão como crente carona. Como assim crente carona? Quando conhece o homem de Deus que ora, quando conhece o homem de Deus que suplica, quando conhece o homem de Deus que não tem preguiça para falar com Deus em oração, aí aquele crente carona que tem preguiça para dobrar o joelho, ele fica: irmão, vai orar por mim, irmão, ore por mim, ore pela minha família. E eu digo, pela direção do Espírito Santo, e quem está orando por esses homens de Deus que tem dobrado o teu joelho, não tem medido esforço para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Você também foi chamado, para fazer parte da família de Jesus.
E a palavra do Senhor nos diz, quando o salmista Davi está dizendo: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor, quem que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Você que ora, você que clama, o Senhor está dizendo: eu guardarei a sua entrada, eu guardarei a sua saída, e nenhum mal atingirá, e nenhum mal chegará sobre vós. Por quê, missionário Tiago? Porque você está de joelho dobrado, você está se inclinando a Deus, e Deus está tendo compromisso contigo, e você está tendo compromisso com o Senhor. Quando a igreja tem compromisso verdadeiramente com Deus, então o Senhor derramará sobre ele graça e misericórdia. O salmista Davi também vai nos dizer, no livro de Salmos, capítulo 27, e o versículo 4, o salmista, ele faz um pedido a Deus, coisas que não vemos nesses últimos dias. Eu vou dizer para você agora, eu estou suplicando a Deus, eu estou pedindo misericórdia ao Senhor, eu estou sentindo falta, se você não está, eu estou, dos cultos, de cultuar a Deus, junto com meus irmãos em Cristo. Essa pandemia que está dominando as nações, que está dominando o mundo, tem afastado e vai afastar muitos da congregação. Muitos vão se desviar nesta quarentena. Por que, missionário Tiago? Porque estão com apenas os pés no sofá, estão apenas nas redes sociais, mas não está fazendo a primícia, não está devolvendo a primícia ao Senhor, não está se dedicando ao Senhor, não está buscando o revestimento espiritual, está apenas esperando que os governadores resolvam. Missionário Tiago, o que diz a palavra do Senhor? Olha o que o salmista Davi, ele suplica a Deus. No livro de Salmos 27, o versículo de número 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, indagar no seu templo. O que o salmista Davi está pedindo a Deus? Senhor, ele fez uma petição, primeiro ele pediu, e depois ele diz: agora eu irei buscar. Muitos estão pedindo, mas está esperando que venha pronto para ti. Não é desta forma. Temos que buscar diante do Senhor, temos que ser merecedor daquilo que pedimos a Deus. Uma coisa o salmista Davi está dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor, agora eu irei ao encontro, eu irei buscar, eu irei me dedicar para que eu possa ser merecedor. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias. Tem pessoas que estão muito alegres. Por que, missionário, está alegre? Não tem culto hoje, então eu não vou à congregação. Se Jesus voltasse agora e você estivesse aí no teu sofá, de braços cruzados, vendo porcaria, vendo coisas que não agradam a Deus na rede social, você subiria ou você ficaria? Qual é a sua análise nos dias de hoje? As madrugadas, o Espírito Santo de Deus, as madrugadas, o Espírito Santo do Senhor, ele tem te incomodado as madrugadas, mas você tem virado do lado, você tem endurecido o teu coração e não tem se prostrado diante do Senhor, não tem se dedicado na vida em oração. Você está nessa quarentena dentro de casa, mas está como um preguiçoso. Você não quer examinar as escrituras, você não quer falar com Deus, mas você quer receber da parte de Deus. Você quer que tudo isso que está acontecendo no mundo acabe, mas você não está suplicando, pedindo misericórdia ao Senhor. Você não está clamando de joelho, você está querendo tudo fácil para que você volte à tua vida no seu dia a dia. Mas o Senhor diz, como
no livro de Lamentações, a qual escreveu Jeremias. Jeremias diz no livro de Lamentações, no capítulo de número 3 e o versículo de número 46, somos insultados por todos os nossos inimigos, temos vivido no meio de medos e perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos corre rio de lágrimas, por causa da destruição do meu povo. Sem parar os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. O que Jeremias está dizendo? Os meus olhos correm rio de lágrimas. O que eu entendo pelo Espírito Santo? Jeremias prostrado de joelho, clamando pela destruição que estava acontecendo em massa pela geração. Assim é o servo do Senhor, o servo ungido, o servo que não tem compromisso com as coisas desse mundo. Ele está prostrado de joelho. Quando o seu pastor, ele convoca a igreja para orar, apenas 1, 2, 3, uma meia dúzia, olha lá se aparece uma meia dúzia. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, este é incomodado e ele não fica para trás, mas ele se encurva, porque ele sabe que a qualquer momento a trombeta irá soar. E o salmista Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, que possa buscar, que possa morar, para contemplar a formosura do meu Senhor que está no céu. Eu desejo contemplar a formosura de Jesus que está no céu. Você é ouvinte da palavra do Senhor, você é ouvinte da palavra do Senhor, despertai do sono enquanto é tempo, despertai enquanto se pode achar, despertai enquanto Jesus está te chamando, despertai enquanto Jesus está com a misericórdia sobre esta nação. Não espere que o pior aconteça, não espere o dia que muitos correrão com sede da palavra de Deus, com sede da água que purifica, que restaura, que lava as vestes sujas, e não acharão. É tempo de acordar, é tempo de suplicar, é tempo de chorar, é tempo de pedir misericórdia, porque o Senhor, Ele está às portas. O arrebatamento da igreja se aproxima, e muitos estão desprevenidos, e muitos estão distantes, muitos estão cochilando, muitos estão preocupados com essas coisas terrenas, mas não está preocupado com o céu. Se você não está preocupado com o céu, eu estou fazendo a minha parte, porque eu desejo entrar na glória da segunda casa. Eu não desejo padecer, eu não desejo ficar para trás, mas eu desejo entrar no céu como Jesus está me chamando. Muitos não têm paciência para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, mas tem prazer para ficar nas redes sociais, no WhatsApp, fofocando, mandando mensagem que não vai edificar a tua vida espiritual. Mas tem servo aí, eu creio pela graça e a misericórdia do Senhor, que tem homens valorosos, mulheres virtuosas diante do Espírito Santo, que está temente ao chamado de Deus, que está temente nesses últimos dias, que está se prostrando, suplicando ao Pai, suplicando ao Filho, suplicando ao Espírito Santo a tua graça e a tua misericórdia, que está se prostrando às madrugadas e está sendo moldado pelo oleiro. O oleiro é o Senhor Jesus, e seja quantas vezes for preciso, eu quero ser moldado pelo Senhor. Eu quero que a minha vasilha esteja cheia de azeite, eu quero que o meu candeeiro esteja iluminado, e se não tiver azeite, o seu candeeiro não pode estar iluminado, porque o Espírito Santo, ele não pode iluminar os preguiçosos, mas os crentes humildes e corajosos que estão clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor tem ouvido a oração do justo, a glória de Deus.
há uma geração que não ora, há uma geração que não se prostra, há uma geração que não quer, há uma geração que não quer o revestimento do Senhor agora. Era para a igreja estar chorando, era para a igreja estar clamando, era para a igreja estar prostrada agora, nesse exato momento, chamando o Senhor Jesus Cristo, suplicando ao Senhor. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou pela igreja, e Jesus chora pela igreja, porque nesse exato momento está contemplando quantos estão se desviando nessa quarentena, quantos estão se esfriando na fé, quantos estão perdendo a visão espiritual, quantos não estão entendendo que a volta de Cristo está aí, quantos ainda estão fazendo planos, quantos ainda estão fazendo planejamentos de longa vida ainda nesta terra. Eu não creio que teremos longa vida nesta terra. Eu creio que em poucos meses, em poucos anos, o Senhor voltará e possa ser até agora. Possa ser até nesse exato momento Jesus voltar e você não estiver blindado pelo Espírito Santo, ficará, não ouvirá o soar da trombeta. Dê ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido que o Espírito Santo diz à igreja. Não brinque de ser crente. Testificai as Escrituras. Examinai o que o Espírito Santo diz à igreja pela palavra do Senhor. E vós não serais confundidos. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus 23. Jerusalém, 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 que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém. Livro de Mateus 23 e o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Quantas vezes o Senhor leva os profetas, e os profetas de Deus que não falam segundo o desejo humano, o desejo carnal, esses são apredejados, porque ele não vem falar o que o povo quer, ele vem dizer o que o Espírito Santo manda à igreja. E esses mensageiros da última hora, que vem trazer o despertamento para a igreja, são apredejados, são escorraçados, mas eles estão blindados pelo Espírito Santo. Eles estão blindados pelo Espírito Santo de Deus, porque ele vem trazer a mensagem da última hora. A mensagem da última hora agora. Eita, glória de Deus, neste lugar eu sinto a presença do Espírito Santo. O Senhor está dizendo à igreja agora: chegará o dia que eu tirarei o meu servo diante da terra, eu levarei para mim, eu tirarei os meus mensageiros dos quatro cantos desta terra, e a fome de pão e águas se ajuntará de um canto ao outro, e terão sede da palavra do Senhor, mas não acharão, como diz no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. E terão fome da palavra do Senhor, mas não encontrarão. Estão apledejando os profetas de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas a qual o Senhor tem enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar a minha igreja, a minhas ovelhas para mim, mas os lobos, as raposas do deserto têm trazido mensagem, filosofia, e têm desviado milhões e milhares para o caminho largo, e o caminho é estreito. Oh, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, igreja preciosa, a palavra nos diz no livro de Mateus 23 e o versículo 23, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o
o cominho e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor falou que essa geração está desprezando o juízo e a misericórdia do Senhor. Estão desprezando o juízo e a misericórdia do Senhor por causa do desejo do coração. Não querem o revestimento espiritual. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 27 de Mateus 23, ai de vós, escriba, fariseu, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundícia. O Senhor está dizendo que há uma geração que por fora estão formosos, mas por dentro estão como ossos de mortos. Tem a aparência de homem de Deus, mas por dentro estão mortos. O Senhor vai dizer naquele grande dia: aparta de mim que eu não vos o conheço. Aparta de mim para o fogo que nunca se apaga, onde há ranger de dente. Como diz a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 25 e o versículo de número 13. O versículo 13 e o versículo 12, ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, vigiai, porque ninguém sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. A qualquer segundo, a qualquer momento o Senhor voltará. E muitos estarão despercebidos. Muitos ficarão para trás. Porque a palavra do Senhor diz, no livro de Efésios capítulo 5, e o versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, como o Senhor está dizendo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, e voltando a nos dar um exemplo, e voltando a nos dar uma oportunidade, e o Senhor, uma comparação no livro de Efésios capítulo 6 versículo 18, orando em todo tempo. O Senhor está dizendo, a igreja tem que estar orando em todo tempo, em todo instante, em todo momento, suplicando a Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, orando em todo tempo, com toda súplica no Espírito. O Senhor está dizendo, diz na tua palavra, no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor está dizendo, será que vós está vigiando? Será que vós está entendendo? Será que vós está entendendo o que eu estou querendo falar contigo? Se vós não está entendendo, mas eu estou revelando, irá vir coisas piores para esta terra. Está vendo essa pandemia que está alastrando o mundo e a nação brasileira? Virá ainda peste piores do que essa, e você que está despercebido, você tomará um choque, tomará um impacto tão grande, e pode atacar e pode ferir a tua parentela. Por que, missionário Tiago? Porque Jesus está te chamando para você orar, Jesus está te chamando para você ter vida no altar, mas você não quer de forma alguma, e está despercebido. Porque você está despercebido, então o Senhor
não te socorrerá naquele instante. Por que, missionário Tiago? Porque quando ele te chamou, você virou as costas para o Senhor, e aquele que vira as costas para o Senhor, esse esquece, mas Deus nunca esquecerá. Aí a palavra do Senhor nos diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está orando pelos homens de Deus, você está orando pelos servos do Senhor, você está clamando por aqueles que estão na missão, você está orando pelos médicos, você está orando pelos enfermeiros, você está orando por esses que estão na linha de frente. Era para você estar suplicando, porque você não sabe se amanhã ou depois a tua família ou alguém da tua parentela pode estar lá, e esses estarão na linha de frente. Ore por esses, ore pelos governadores, ore por a cidade, ore pelas nações, ore pelos pastores, ore pelos missionários, suplique por esta alma que está fora do caminho do Senhor, não está tendo força para voltar. Ore por esta família que está um fio da separação, ore por este lar, ore por este jovem. Muito jovem agora está cometendo suicídio, muito jovem agora estão tomando remédios controlados. Por quê? Porque se você estivesse em batalha de oração, clamando pela misericórdia do Senhor, que tivesse misericórdia por este jovem agora, este jovem não estaria em depressão, esta jovem não estaria agora cometendo suicídio. Mas quando a igreja deixa de orar, o nosso adversário está em batalha, ele está em todo o tempo buscando a quem possa tragar, porque uma alma para Satanás agora se torna valiosa, mas uma alma para Deus se torna mais preciosa, porque Jesus foi quem deu a sua vida na cruz do Calvário. E quando o Senhor Jesus orava, Jesus suplicava pelo teu servo, Jesus suplicava pelo seu discípulo. Jesus já fez a parte dele, agora cabe a nós fazer a nossa parte em espírito, a nossa parte em jejum e oração, clamando ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dada não abrir a minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Quando você está orando pelos servos do Senhor, Deus está revelando a eles a mensagem, como o Senhor tem nos revelado neste momento agora, esta mensagem de oração. Toda a igreja, eu convido você para entrar em campanha hoje. Você que está em quarentena na sua casa, você que não vai trabalhar amanhã, mesmo que você vá trabalhar amanhã, meia hora de oração não te sufocará. Meia hora de oração não vai te atrasar quando você amanhecer o dia. Eu te convido para entrar numa campanha hoje à meia-noite, de joelho no chão, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor. Como o Senhor me deu esta palavra como tema desta campanha hoje, o Senhor me deu esta mensagem no livro de Efésios, capítulo 3 e versículo 14. Por esta causa diz isto, livro de Efésios 3, versículo 14: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa eu me ponho de joelho perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o tema desta campanha. Se você quiser entrar nesta campanha, você vai deixar um amém aí agora. Você vai dizer, com um amém você vai estar dizendo: sim, eu vou estar nessa campanha, e eu me curvarei diante o Pai, me curvarei diante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e pedirei a Deus misericórdia. Se você quer entrar nesta campanha, por esta causa me ponho de joelho perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai colocar aí uma mensagem aí dizendo amém, e eu estarei apresentando você em oração. Eu estarei suplicando a Deus mais uma vez pela sua vida espiritual.
espiritual, pela sua família, pela sua parentela, e oramos uns pelos outros, oramos pelas famílias hoje, oramos pelos lares, oramos para que o Senhor Jesus venha cessar essa pandemia que está pelo mundo e nós possamos voltar para os templos em comunhão um com os outros, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, dedicando as nossas vidas no altar, em comunhão, em paz de espírito, dizendo: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, me restaura agora, me restaura agora, me restaura agora, me dá vida, vida, Senhor, vida espiritual, me dá discernimento do teu evangelho, porque o Senhor Jesus, Ele está às portas e Ele buscará a tua igreja. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Pedro, no livro de 1 Pedro capítulo 4 e o versículo de número 7, olha o que o Espírito Santo diz à igreja, no livro de Pedro capítulo 4 e o versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios, vigiai em oração. Está próximo o tempo, está próximo o tempo, está bem próximo a vinda de Jesus, e o Senhor Jesus está dizendo pela boca do teu servo que compartilhou com a igreja por esta palavra: vigiai em oração, vigiai em súplica, derramai as vossas lágrimas, colocai a sua cara no pó e suplicai a Deus. E eu creio pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor enviará, o anjo do Senhor estará acampado sobre a sua igreja, e a igreja do Senhor, ela estará blindada pelas armaduras do Espírito Santo de Deus. Você que está na sua casa agora aí, você pode estar até passando por um momento difícil. A tua vida pode estar conturbada agora. Você pode estar olhando a sua despensa agora. E você pode até ter dito: Senhor, o que eu vou colocar na minha mesa para os meus filhos, para minhas filhas. Se você entender esse versículo que diz no livro de Mateus 6 e o versículo 33, quando o Senhor Jesus diz: buscai o reino do céu, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus, Ele suplirá o que é necessário para o teu lar, a tua parentela. Mas primeiramente, igreja amada, buscai o alimento espiritual, buscai o alimento que edifica a igreja, que é a palavra do Senhor Jesus. Não desanime, não desanime, continue perseverando. Falta bem pouco, falta pouquíssimo para o arrebatamento da igreja. Até está como uma mulher nos dias de parto, sentindo as contrações. Está chegando o dia, está chegando a hora de a luz do céu, o céu se rasgar, como diz em Isaías, e se dobrará que nem um papel, e a igreja será tomada, a igreja será levada, e a igreja entrará na glória da segunda casa. Persevere só mais um pouco, persevere só mais um instante, falta pouco, falta pouco. Deixa essa mensagem para o teu coração nesta noite. O melhor caminho, a melhor direção, a melhor maneira de falar com Deus é orando. Tem 4 pontos que devemos entrar em oração. 4 pontos que muitos, quando vai orar,
ele ora de qualquer maneira. Primeiro ponto, como devemos orar, como devemos se expressar. Primeiro ponto, expressar adoração e louvor a Deus. Como assim? Primeiro você vai reconhecer a grandeza de Deus. Primeiro você vai devolver a honra e a glória que Jesus merece. Primeiro você vai reconhecer o porquê Ele criou o céu e a terra, o porquê Ele criou os pássaros. Ele criou tudo para o seu louvor. Ele criou tudo para a sua adoração. Ele criou o homem mais à sua semelhança, não foi para escarnecer nesse mundo de horror, mas foi para louvar o Senhor em oração, em súplica, em cânticos espiritual. Reconheça o Senhor. Reconheça aquele que está no terceiro céu. Quando você dobrar o joelho antes de você pedir qualquer coisa para a sua vida, reconheça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de honra, glória e louvor, adoração, as primícias, primeira para Ele. Vou te dar um exemplo. Como você vai reconhecer Ele? Dobrar o teu joelho e se prostrar: Senhor, o Senhor que criaste todas as coisas da terra, o Senhor que me chamaste antes de tudo existir. Eu não merecia estar aqui, mas o Senhor me chamaste. A honra e a glória é para ti, o louvor e a adoração é para exaltar o teu santo nome. As estrelas do céu é para o teu louvor. Os pássaros, quando cantam, é para o teu louvor. Até a água do mar, as ondas do mar, é para o cântico, é para o teu louvor. Todos os instrumentos é para o teu louvor. Tudo é para louvar ao Senhor. Segundo ponto, fazer confissão contrita do pecado e buscar o perdão. Suplicar a Deus a misericórdia pelas nossas falhas, nossas transgressões, se cometemos, para que Jesus tenha misericórdia e passar a tua água e nos purificar. Terceiro ponto, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Como Ana que suplicou a Deus quando ela era estéril, não podia gerar. Como Ana, ela não podia gerar, mas ela suplicou ao Senhor em pranto e choro. Ela chorava dia e noite, e aqueles que passavam por ela não tinham discernimento e olhava e chamava ela como se ela estivesse bêbada, mas ela estava bêbada. Mas não era com bebida alcoólica, mas era de unção, era da presença do Espírito Santo. E quando o Senhor deu a ela o filho, o Senhor deu a ela um filho, ela não foi ingrata, ela agradeceu ao Senhor, ela voltou ao templo, ela entregou a criança, ela entregou Samuel a Deus, e ela voltou ao templo e foi agradecer. Muitas pessoas recebem as bênçãos, muitas pessoas recebem da graça da parte do Senhor, mas tem se esquecido, não tem ido agradecer a Deus, não tem reconhecido a misericórdia de Jesus, que chegou na tua casa, que chegou no meio da tua família. É ingrato, não volta para agradecer ao Senhor. Ana não. Ana recebeu da parte do Senhor. Ana, ela reconheceu e ela voltou para o templo e ela gritou em alta voz: Senhor, lembra da tua serva que chorava, que suplicava para que o Senhor desse a ela um filho. Aqui estou, Senhor, para te agradecer e reconhecer a tua grandeza e a tua misericórdia para comigo. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele já tem te dado. Agradeça a Deus por você estar vivo hoje.
Agradeça a Deus. Quantas vezes você passou pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes você passou pelo vale da sombra da morte, mas a misericórdia do Senhor Jesus chegou até a sua casa? Agradeça ao Senhor. Agradeça por esta rica oportunidade. Seja grato. Não seja ingrato. Continue agradecendo a Deus, que a misericórdia dele estará sobre vós continuamente. Continue sendo grato ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quarto ponto, quando estivermos em oração, essa é uma das partes que Deus mais se agrada na vida do servo do Senhor. Interceder, suplicar por outros e por nós mesmos, a oração do Pai. Suplicar pelos outros que estão aí com a vida atribulada, que estão aí desesperados, que estão aí sem saber o que fazer. Quantos pais de família agora desempregados, muitos deles até hoje mesmo, eu falo agora, não foi ontem, foi hoje, pensando em cometer suicídio, porque não quer ver tua família desamparada. Você já orou por esse, você não precisa saber o nome dele, mas precisa você dobrar o joelho e falar: Senhor, misericórdia, vai de encontro àquele que precisa de ti agora. Orai uns pelos outros, suplicai a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: a petição é o reconhecimento, a humildade de que precisamos de Deus e confiamos nele, de que dependemos da sua sabedoria e bondade soberana. Também é possivelmente a dimensão mais proeminente da oração, conforme está expressa ao longo de toda a Bíblia. A Bíblia nos ensina todas as formas de orar. Todos os homens de Deus foram homens de oração. Todos os profetas foram homens de oração. Todos os apóstolos foram homens de oração. A igreja primitiva foi a igreja de oração. É por isso que foi blindada, é por isso que estava pronta quando foi jogada por espetáculo no Coliseu, na arena, para servir de espetáculo para os homens, para os governadores, para os reis, para os príncipes daquela província. Elas não temeu a morte, ela não temia ser comida pelos leões, ser consumida pelo fogo, porque elas tinham a chama que ardia dentro dela, a chama do Espírito Santo, a chama que acendia, como Medraque, Sedraque e Abednego, que foi lançado naquela fornalha e não foi consumida pelo fogo, porque tinha o Espírito Santo de Deus. E dentro daquela fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, lá dentro tinha um homem que é maior do que o fogo. E dentro de mim tem que ter esse fogo, o fogo que nunca se apaga, que é o Espírito Santo de Deus. Que você venha ter recebido essa mensagem da parte do Senhor. Que à meia-noite hoje entrarei na campanha de Efésios capítulo 3 e versículo 14. Por esta causa me coloco de joelho perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quer entrar nessa oração, você vai dizer amém. E todos nós oraremos junto. E a misericórdia do Senhor, ela será concluída conforme a vontade do Senhor Jesus, não a nossa. Tudo seja feito segundo a vontade dele. E desde já, eu agradeço por você, servo do Senhor, que parou para se alimentar espiritualmente desta palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha edificar mais e mais a tua vida espiritual. Que você venha permanecer firme, buscando a Deus, se renovando cada vez mais. E eu tenho certeza que a resposta virá.
sobre a sua casa. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E os ouvintes da palavra do Senhor que ainda não aceitou a Ele. Que a palavra do Senhor, ela venha entrar no teu coração agora. E você venha se curvar e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E a tua casa e a tua família, ela venha ser salva. Deus abençoe a todos. E que o nome de Jesus venha a ser glorificado na vida de cada um. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E uma boa noite para os ouvintes que ainda não têm Cristo. E venha enquanto é tempo e aceite a Ele como o único, suficiente Salvador. Que a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja.